Nonito Donaire foi uma superestrela. Foi campeão mundial em 4 categorias. Foi o orgulho das Filipinas. Hoje é quase um fantasma, esquecido, ignorado, sem glória. E o que você está prestes a ver vai partir seu coração, porque ninguém te contou a verdade brutal sobre como tudo terminou para Nonito Donaire. Ele nasceu em 16 de novembro de 1982, em Bohol, Filipinas. Mas sua verdadeira história começa em General Santos City, a mesma cidade de Manny Pacquiao. Aos 10 anos, sua família fugiu para San Leandro, Califórnia, em busca de uma vida melhor. Mas o que ele encontrou foi bullying, rejeição e solidão. Nonito era um menino pequeno, calado, com um sotaque estranho. E então, para se defender, entrou no boxe, não para ser campeão, mas para sobreviver. Seu irmão Glenn foi o primeiro a subir no ringue. Nonito o seguiu quase obrigado, mas os treinadores viram logo. Reflexos impossíveis, instinto assassino, um talento natural. Em 2007, um único golpe de esquerda, um nocaute brutal. Vic Darchinyan caiu como uma pedra, e Nonito se tornou uma estrela mundial da noite para o dia. Era rápido, elegante, letal. Conquistou títulos em 4 categorias diferentes. Entre 2007 e 2012, Nonito era imparável. ESPN, HBO, revistas de boxe, todos queriam um pedaço do flash filipino. Em 2012, foi coroado como boxeador do ano. Era intocável. Mas enquanto o mundo aplaudia, Nonito estava se quebrando por dentro. Se você está gostando dessa história e quer conhecer mais histórias de boxeadores, curta agora e comente abaixo se você acha que Nonito foi uma verdadeira lenda do boxe. Vamos continuar com a grande queda de Nonito. Enquanto todos aplaudiam seus cinturões, sua fama e seus nocautes, por dentro Nonito Donaire estava desmoronando, mas ninguém quis ver, ninguém quis perguntar. Seu corpo já não aguentava mais. Subia de peso, descia de peso, subia de novo, uma tortura que quebrava seus ossos e destruía sua saúde. Fraturou as mãos tantas vezes que chegou um momento em que já não sentia mais os dedos. Treinava com anestesia, golpeava sem força, sangrava por dentro, e ainda assim sorria para as câmeras. Todo mundo via uma estrela, mas Nonito já estava quebrado. Sua esposa Rachel tentou salvá-lo, tornando-se sua empresária. A ideia era protegê-lo. O resultado foi o contrário. Promotores o rejeitavam, empresários o evitavam. Ninguém queria negociar com eles. Nonito foi ficando isolado. E então veio o começo do fim. Ano de 2014. Nicholas Walters, um jovem animal faminto, sem medo. Nonito subiu no ringue e levou uma surra brutal. Foi nocauteado de forma humilhante. Seu rosto inchado, seu corpo ensanguentado, seu orgulho em pedaços. O flash filipino, o invencível, foi destruído diante do mundo inteiro. Muitos diziam: é um guerreiro, ele vai voltar mais forte. Mas a verdade era outra. Nonito jamais voltaria a ser o mesmo. Seus reflexos já não estavam lá. Seu poder de nocaute já não era o mesmo. Seu espírito começava a se quebrar. Mas em vez de parar, ele continuou. Porque não sabia fazer outra coisa. Porque era orgulhoso demais para aceitar a realidade. Lutava, perdia, se aposentava, voltava, perdia de novo. Era um ciclo interminável. Um herói tentando lutar contra o tempo e perdendo. O boxe seguia em frente. Novos nomes, novas estrelas. E Nonito ficava no esquecimento. Cada luta era pior. Cada retorno, mais triste. Mas a queda real veio em 2022. Aos 39 anos, com o corpo gasto, a mente exausta. Enfrentou novamente Naoya, o mesmo que já o havia derrotado antes. E dessa vez foi uma execução. 2 rounds, 2 minutos. Um nocaute que não só quebrou seu rosto, quebrou sua alma. Nonito não chorou, não reclamou, não pediu revanche. Simplesmente desapareceu. Não houve entrevistas, não houve despedidas, não houve homenagens. Nonito Donaire, o campeão mundial, o orgulho de milhões, sumiu como se nunca tivesse existido. Depois daquela derrota, Nonito se apagou. Não houve coletivas de imprensa, nem comunicados, nem despedidas emocionantes. Só silêncio. Um silêncio frio, desconfortável, que ninguém quis quebrar. A imprensa parou de procurá-lo. Os fãs pararam de perguntar onde ele estava. E Nonito simplesmente deixou de existir para o mundo do boxe. Sua conta no Instagram, antes cheia de treinos, família e vitórias,
virou um cemitério de publicações. Uma ou outra frase sobre fé, algumas fotos antigas e nada mais. Já não falava de boxe, já não falava de sonhos. Parecia que já não tinha mais nada a dizer. Os boatos começaram a circular. Alguns diziam que ele estava falido, outros que havia investido mal seu dinheiro, alguns ainda que enfrentava batalhas pessoais sobre as quais não queria falar. E enquanto tudo isso acontecia, Nonito não desmentia nada, não dava sinais, não respondia. O campeão que um dia foi ovacionado pelo mundo inteiro, agora era apenas um fantasma. Foi visto algumas vezes em Las Vegas, caminhando sozinho por postos de gasolina, supermercados baratos, sempre de cabeça baixa, como se não quisesse ser reconhecido. Os que se aproximavam para cumprimentá-lo descreviam algo devastador, um homem mais magro, com os olhos fundos, o olhar vazio. Já não era o Flash filipino. Era apenas um sujeito qualquer, derrotado por dentro. Alguns amigos próximos começaram a falar em voz baixa. Diziam que Nonito havia mudado, que já não falava de futuro, que só lembrava do passado. Ou pior, que às vezes não dizia nada. Nas academias, sua presença era quase um mito. De vez em quando ele postava vídeos treinando sozinho, sem sparrings, sem treinadores, sem equipe. Apenas um homem batendo em um saco como se quisesse matar o tempo, ou matar a lembrança do que um dia foi. E a cada golpe, o som era mais vazio que o anterior. Os fãs que um dia gritaram seu nome, agora perguntavam timidamente nos comentários: "Onde você está, campeão? Sentimos sua falta. Volta, Nonito." Mas não havia resposta, só mais silêncio. A verdade era dura. Nonito Donaire estava lutando sua batalha mais difícil. E desta vez, ele estava lutando completamente sozinho. Sem promotores, sem mídia, sem fãs, sem glória. Apenas sua sombra, suas lembranças e um vazio que nem os cinturões, nem os aplausos conseguiam preencher. Para o boxe moderno, ele já não existia. Não o chamavam nem para comentar lutas. Não o convidavam para galas de campeões, não lhe ofereciam lutas de despedida. Era como se Nonito Donaire nunca tivesse lutado. E o mais doloroso não foi o mundo esquecê-lo. O mais doloroso foi que ele também começou a se esquecer de si mesmo. O silêncio ao redor de Nonito não era normal. Não era o silêncio de quem aproveita a aposentadoria. Era um silêncio escuro, um silêncio que cheira a derrota. Com o passar dos meses, as poucas pessoas que ainda o viam começaram a notar algo alarmante. Non já não era apenas um ex-boxeador, era um homem que estava se desmoronando. Seus movimentos estavam mais lentos, seu rosto mais abatido, seu olhar apagado. Não treinava como antes, não falava como antes, não sonhava como antes. Alguns próximos começaram a dizer em voz baixa que ele estava sofrendo problemas de memória. Esquecia conversas, esquecia compromissos, ficava em branco no meio de uma frase. Outros garantiam que sofria ataques de pânico, que havia dias em que não conseguia sair de casa, que ficava trancado no escuro, sem atender o telefone, sem responder mensagens. E o pior, Nonito não pedia ajuda, não gritava, não chorava em público, não fazia escândalos. Simplesmente se apagava em silêncio. Seu corpo, que suportou guerras brutais no ringue, agora mal aguentava o peso da solidão. Sua visão falhava, sua memória enfraquecia, a insônia era constante. O dano estava feito e não havia como revertê-lo. Enquanto isso, o mundo do boxe seguia girando. Novos campeões surgiam a cada mês. Novas promessas estampavam capas de revistas, novos escândalos capturavam a atenção. E Nono era apenas uma nota de rodapé, um eco distante em Las Vegas, onde um dia treinou como uma estrela mundial. Agora vagava de academia em academia sem rumo certo. Às vezes era visto ajudando jovens boxeadores. Às vezes, apenas sentado em um canto, olhando para o nada. Já não havia patrocinadores, já não havia entrevistas, já não havia futuro. Seu casamento com Rachel, que por anos foi uma fortaleza, também começou a mostrar rachaduras. As aparições públicas juntos se tornaram raras. As fotos nas redes sociais desapareceram. Os rumores de separação aumentaram. Nenhum dos dois confirmava nada, mas a distância era evidente. E então veio o golpe mais duro. Nono, o campeão que havia ganhado milhões,
O homem que encheu estádios, o ídolo aclamado por milhões, começou a ter problemas financeiros. Já não viajava, já não exibia carros de luxo, já não falava sobre investimentos. Vivia de forma cada vez mais modesta. Suas saídas eram esporádicas e discretas. Sua vida social praticamente desapareceu. Aqueles que um dia estiveram ao seu redor, treinadores, empresários, amigos, também se afastaram, um a um. Alguns porque tinham medo de vê-lo assim. Outros porque já não havia mais nada a tirar. Nonito Donaire estava ficando completamente sozinho pela primeira vez na vida. Já não era o Filipino Flash. Já não era o campeão mundial. Já não era ninguém. A vida de Nonito Donaire não terminou no ringue. Não terminou com um nocaute. Não terminou com uma derrota. Terminou no esquecimento, no abandono, na indiferença brutal de um mundo que já não tem tempo para heróis quebrados. Com o passar dos meses, a ausência de Nonito se tornava cada vez mais dolorosa. Já não era convidado para eventos, já não era homenageado em programas de boxe. Ninguém pedia sua opinião, ninguém perguntava por ele. E o mais triste, ninguém parecia se importar. Enquanto novos boxeadores inflavam seus currículos com lutas medíocres, Nonito afundava cada vez mais na sombra. Enquanto outros vendiam palhaçadas nas redes sociais, ele lutava todas as manhãs para lembrar quem ele havia sido. Em algum canto de Las Vegas, treinava sozinho. Não para lutar, não para se preparar para uma revanche, apenas para não morrer em vida, apenas para continuar sentindo que existia. Dizia a si mesmo que estava bem, que a fé o sustentava, que a família era suficiente. Mas o olhar não mentia, aquele olhar apagado, perdido, que só tem os que foram esquecidos. E quando alguém, de vez em quando, lhe perguntava sobre seu legado, Nonito sorria com tristeza. Não se queixava. Não pedia justiça. Não exigia seu lugar. Apenas abaixava a cabeça. Apenas aceitava o esquecimento como quem aceita uma sentença de morte. Porque, neste esporte cruel, se você não gera manchetes, se não vende polêmica, se não é notícia, simplesmente deixa de existir. E foi isso que aconteceu com Nonito Donaire. Um campeão esquecido. Um guerreiro traído pela memória daqueles que um dia o adoraram. Hoje, aos 41 anos, Nonito ainda está vivo. Ainda respira. Ainda treina. Ainda luta. Mas já não luta contra rivais. Já não luta contra o tempo. Luta contra o vazio. Contra a lembrança do que foi. Contra a dor de saber que deu tudo por um esporte que no fim lhe virou as costas. E talvez o mais trágico de tudo seja que ele nunca deixou de amar o boxe. Nunca se envolveu em escândalos. Nunca manchou seu nome. Nunca perdeu a honra. E é essa dignidade que o condenou ao esquecimento. Porque o mundo lembra dos que fazem barulho, dos que traem, dos que vendem caos. Mas esquece os que lutaram com honra, os que se despedaçaram por dentro sem pedir nada em troca. Os verdadeiros heróis silenciosos. Hoje, Nonito Donaire caminha por ruas onde ninguém o reconhece. Compra em lojas onde ninguém lhe pede fotos. Passa despercebido entre multidões que nunca souberam da lenda que tem ao lado. E enquanto novas estrelas brilham por alguns minutos nas redes sociais, ele se torna, pouco a pouco, um sussurro, uma sombra, um eco distante. O Filipino Flash já não ilumina. Agora se tornou um fantasma. Se você acredita que Nonito Donaire merece ser lembrado, curta agora, inscreva-se no canal e comente abaixo o seu momento favorito da carreira dele ou sua melhor luta. Não deixemos que seu legado desapareça no silêncio.